Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu vou pedir para os irmãos se colocarem de pé. E o nosso tema, eu fui saber quando eu cheguei aqui, que o nosso tema é a minha graça te basta. Mas se a gente abrir a palavra de Deus, a gente vai achar o quê? Palavra de graça. Tem como título: Davi esconde-se na caverna de Adulão. Amém? É 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2. E o texto diz assim: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-nos os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. Amém. Glórias a Deus. Podemos assentar. Glórias a Deus. Glórias seja o nome do Senhor. É necessário que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir a cada momento. Os irmãos conhecem essa passagem, e essa passagem ela falou muito ao meu coração. Numa conversa que eu estava tendo com o meu esposo relacionada à Bíblia, nós comentamos sobre essa passagem e começou a surgir coisas relacionadas a esse texto. Davi na caverna de Adulão. E antes de nós entrarmos propriamente dito nesse texto sobre Davi na caverna de Adulão, nós vamos falar alguma coisa sobre o que aconteceu para que Davi chegasse nessa caverna. Nós sabemos que Davi era tido na palavra de Deus como um homem segundo o coração de Deus, um servo humilde que cuidava das ovelhas, mas chegou um momento que Deus falou para ele: eu vou te colocar num lugar de excelência, eu vou te colocar num lugar melhor. Para isso Deus precisou mover muitas coisas, e houve um propósito de Deus. E eu já chego dizendo: há propósito de Deus quando Deus move a sua vida. Às vezes você não entende, você às vezes não entende por que o Senhor mexeu nisso. Estava tão bom assim, mas você não sabe que quando Deus move alguma coisa na sua vida, é porque Ele quer colocar no nível mais elevado, porque Ele quer fazer com que você chegue a um lugar melhor. E isso aconteceu. E por causa da desobediência de Saul, Deus se retirou de Saul. Saul era o rei de Israel. E eu digo para você nessa noite, por causa da desobediência, muitas pessoas estão perdendo a presença de Deus por causa da desobediência. E Saul era um homem que foi ungido rei, mas Deus não se agradou de Saul por causa das práticas, das coisas erradas que Saul estava praticando. Ele não se agradou de Saul. E nós temos que ter cuidado. O Senhor coloca em lugares altos, mas Ele também pode abater, Ele pode tirar também dos lugares altos. Temos que ter o cuidado e a humildade de Davi. Porque o que Davi fez? Davi foi ungido rei. E depois que foi ungido rei, Davi voltou a cuidar das ovelhas. Ele poderia dizer assim, a partir de hoje não quero mais saber de cuidar de ovelhas. Eu fui ungido rei. Ele poderia exigir do pai, eu quero agora a melhor
Davi voltou a cuidar das ovelhas. E nós precisamos ter essa humildade também. Cada um de nós temos que ter cuidado das ovelhas. Às vezes nós colocamos isso nas costas do pastor, mas cada um de nós precisamos cuidar das ovelhas. Tem valor. E o que aconteceu com Saul? Deus permitiu que o espírito dele saísse e entrasse um espírito que começou a atormentar a Saul. E Saul se sentiu atormentado por aquele espírito. E olha aí o propósito de Deus. Deus usou um jovem que falou, um dos servos de Saul: Saul, você está atormentado de espírito. Você precisa chamar. Você não, ia chamar Saul de você, né? O rei precisa chamar alguém que toque harpa. E quando tocar a harpa, você vai se sentir melhor. E naquele momento chegou um dos servos de Saul. Eu vou até abrir aqui, é algo assim muito lindo que eu achei assim muito interessante. Chegou um dos servos de Saul: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, é animoso, é homem de guerra, sisudo em palavras, de gentil presença, e o Senhor é com ele. E nós vimos aqui algo interessante, um jovem falando de outro jovem. E interessante que ele falou assim: eis que tenho visto um filho de Saul. Mas espera aí, Saul tinha quantos filhos? Contando com Davi? Jessé, desculpa. Jessé tinha quantos filhos contando com Davi? Jessé tinha 8 filhos contando com Davi. Mas aquele jovem falou: eis que tenho visto um filho de Jessé. Porque tinha um filho de Jessé especial que estava sendo observado por outro jovem. Aquele jovem deu todo o currículo de Davi. Olha como ele é. Ele é filho de Jessé, ele tem um pai. Ele é belemita, ele tem um lugar de origem. Ele sabe tocar, ele tem habilidade, ele tem talento. Ele é valente, ele não foge à luta, ele é corajoso, ele é animoso, é uma pessoa dotada de ânimo. A gente não vê Davi cabisbaixo pelo canto, caído. Ele tem ânimo, ele pede para fazer alguma coisa, ele está pronto para fazer. Ele é homem de guerra, ele é de coragem, é de valor, é de vigor. Ele é sisudo em palavras. Quando ele fala com prudência, ele fala com sensatez, ele sabe o que ele está falando. Ele tem sempre uma palavra de sabedoria para trazer para aquele que necessita. É de gentil presença. Onde ele chega, todo mundo quer estar perto dele. Quando ele chega, todo mundo se agrada com a presença dele. E o mais importante, o Senhor é com ele. Olha o Senhor
Davi rapidamente foi chamado para estar na presença do rei. E o rei, quando Davi chegou, se afeiçoou a Davi, amou a Davi e fez com que Davi fosse o seu pajem de armas. Ele colocou Davi num lugar de importância. O rei, ele sempre faz isso, nosso rei, nos coloca em lugar de importância. Mas com o passar do tempo, o que aconteceu? Eu quero chegar na caverna, né? Agora eu cheguei. O que aconteceu para que Davi chegasse na caverna? Davi começou a crescer e o rei Saul começou a notar: ué, estão falando muito bem desse jovem. E ele enfrentou o gigante, começou a guerrear, começou a ganhar muitas guerras, e as mulheres começaram a dizer: Saul matou 1000 milhares, mas Davi matou 10 milhares. E Saul começou a ficar: o que está acontecendo? Esse rapaz está se elevando, está além das minhas expectativas. E o maior medo de Saul, sabe o que era? Que ele sabia que o Espírito de Deus tinha saído dele, e o Espírito de Deus se encontrava com Davi. Esse era o medo dele. Ele tinha esse medo. Ele sabia que Deus estava com Davi e Deus já tinha rejeitado, Deus já tinha reprovado a Saul. E aquele amor todo que ele dizia sentir por Davi acabou se transformando em ódio. E a partir daquele momento ele começou a perseguir a Davi. E foi aí que Davi teve que fugir, chegou ir até o rei Aquis, e começaram a contar a fama de Davi. Olha, Davi, você é aquele que as mulheres estavam dizendo que você matou muitos, você está além de Saul. E com isso Davi se sentiu ameaçado e fingiu-se de louco e teve que sair daquele lugar com medo do rei, e chegou até a caverna de Adulão. E Davi, interessante, ele tinha todos os motivos para ser um jovem frustrado. Eu estava cuidando das ovelhas, eu estava tão bem no lugar onde eu estava. Deus me tirou do meio das ovelhas e agora estou sendo perseguido pelo rei. Mas Davi, ele não pensou desta forma. Davi usou daquela situação, ele usou de oportunidade para crescer. Ele usou de oportunidade para o crescimento. Davi, na caverna, ele não fez como Elias. Ele não começou a resmungar, a reclamar: ai, Jezabel está atrás de mim, ela quer me matar. Ele não lamentou como Elias. Davi, ele aproveitou aquela oportunidade para crescer. E muitas das vezes nós precisamos aproveitar as oportunidades para crescermos espiritualmente também. Às vezes as lutas que sobrevêm sobre as nossas vidas são oportunidades para que nós venhamos a crescer. Eu nesse momento estou tendo uma oportunidade. A vontade que eu tenho de ficar em perto de você, sentar no meu lugar. Mas Deus está me dando através dessa própria oportunidade também E na caverna, o que aconteceu com Davi? A caverna de Adulão era um lugar de refúgio. E Davi começou também a refletir sobre a sua vida, sobre a sua situação. E algo interessante aconteceu. Naquela caverna
a família de Davi foi se unir a ele. E nós conhecemos a história. Ele pediu com que outro rei estivesse guardando a sua família, porque nós sabemos que se Davi estava em perigo, a sua família também estava. Porque se o rei não ia poupar Davi, muito menos a família de Davi. Mas também naquela caverna se ajuntaram outras pessoas. E interessante que eu falei que o tema dessa mensagem é você tem valor. Mas olha quem se ajuntou a Davi nessa caverna. Todo o homem que se achava em aperto. Todo o homem que se achava endividado. Todo o homem que se achava com o espírito desgostoso. Vamos ser sinceros. Alguém gostaria de ter a presença dessas pessoas do seu lado? Não é complicado? Mas o que Davi fez? Davi usou a oportunidade para motivar pessoas. Ele usou essa ele viu aqueles homens caídos, que era muito sem valor, talvez até a família deles tivessem rejeitado ele, mas Davi olhou para eles e disse: vocês têm valor. E Davi começou a trabalhar com aqueles homens. Davi começou a trabalhar o emocional daqueles homens. Davi começou a trabalhar também o espiritual daqueles homens, porque nós sabemos que nós não somos completos se não estivermos com o nosso emocional, o nosso físico e o nosso psicológico todo em dia. Não adianta nós estarmos bem fisicamente se psicologicamente nós não estivermos bem. Não adianta nós estarmos bem espiritualmente se fisicamente também nós não estivermos bem. Então é necessário que tudo esteja agindo em conformidade. E Davi cuidou daqueles homens que ninguém dava nada, homens endividados. E nós sabemos que na palavra de Deus, naquela época, pessoas endividadas eram vendidas como escravos até que pagassem as suas dívidas. E aqueles homens correram para a caverna de Adulão. Homens que não tinham a menor perspectiva de vida, não sabiam mais o que fazer da sua vida. Eles foram até Davi. E uma coisa interessante que eu achei aqui foi que Davi se fez chefe deles. Davi, eles não pediram. Davi que falou assim, ó: a partir de hoje eu vou abraçar vocês. A partir de hoje eu vou assumir um compromisso com vocês. Davi cuidou daqueles homens de uma maneira toda especial. E nós sabemos que logo depois eles se tornaram os homens de Davi, os guerreiros de Davi, os valentes de Davi. Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Senhor. E uma coisa interessante, nós também somos chamados para cuidar de pessoas. Durante a nossa estada aqui, em poucos dias, eu vi exemplos de Filipe. Eu pensei, gente, essa igreja tem Filipe? Mas que Filipe? Filipe é aquele que o Senhor chega e fala assim, ó: olha, sai desse lugar aqui, vai até tal lugar que tem aquela pessoa aqui precisando de ouvir a palavra. Nós temos Filipes aqui nesse lugar. Dão a vida
cuidar de pessoas. E uma coisa muito interessante também, que se nós levarmos para o lado espiritual, olhando a vida desses valentes não, antes de serem valentes, aqueles homens endividados, aqueles homens totalmente tristes, aqueles homens que não tinham motivação nenhuma, nenhum incentivo para continuar vivendo, eu me lembrei de algo, que nós também não éramos diferentes daqueles homens. Sabe o que acontecia conosco? Antes de conhecer o rei, não o rei Davi, mas o rei dos reis, o Senhor dos senhores, antes de conhecer o rei dos reis, nós também tínhamos uma dívida que nós não podíamos pagar. Adquirimos por causa da desobediência, adquirimos porque nós erramos o alvo. E nós podemos dizer, mas foi Adão, nós não temos culpa nisso. Mas a palavra de Deus diz que por Adão veio o pecado, e é por isso que todos pecaram. E se todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Por um homem entrou o pecado, e por isso que todos pecaram. Mas nós temos algo. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos algo muito importante. O nosso rei, ele tomou as nossas dores. Ele viu que nós tínhamos uma dívida, uma cédula que não tinha como ser paga. Nós não tínhamos condições nenhuma de pagar essa dívida. E o que ele fez? Ele falou assim: eu vou pagar essa dívida com vocês. Foi preço de sangue. Ele pagou preço de sangue por nossos pecados. E nós que éramos endividados, pessoas caídas por causa do pecado, tristes e abatidos por causa do pecado, nós nos tornamos filhos do Rei. Nós passamos a fazer parte do reino dos céus, da região celestial. Nós que éramos caídos sem valor nenhum, passamos a ter o valor, passamos a adquirir o maior tesouro que ninguém pode tirar, que a traça não rói, que o ladrão não rouba, é o tesouro dos céus, aquele tesouro que nós agora estamos. E Jesus assumiu. Conta-se uma ilustração de que o pastor estava indo para a sua igreja para pregar, para dar a abertura ao culto. E ele, no meio do caminho, encontrou com um menino que estava com uma gaiola nas mãos. E ele olhou aquela gaiola, dois passarinhos totalmente tristes, dando aquela aparência de famintos, totalmente descuidados. E ele falou bem assim: o que vai fazer com esse pássaro? E aquele menino disse assim: esse pássaro aqui, que valor eles têm? Eu vou tirar pena por pena, depois eu vou quebrar a asa deles, eu vou quebrar as perninhas dele, as perninhas finas, assim. Eu vou quebrar as pernas dele e depois eu vou torcer o pescoço e vou matá-los. E o pastor falou para ele: você quer me vender esses passarinhos? E o menino olhou para ele, mas não sabia que era pastor. Mas moço, vender esse passarinho não tem valor nenhum. E o pastor falou: eu te dou $10 por esse passarinho.
É o pastor dos Estados Unidos. Dou $10 por esse passarinho. Por esses passarinhos. E o menino, já não valia nada mesmo, pode levar. E aquele pastor, ele levou aquele passarinho para a sua igreja e contou a história. E ele falou, ó, nós éramos como esse passarinho. Estávamos presos numa gaiola. Nós éramos prisioneiros do pecado. E o que o diabo queria fazer conosco? Ele queria pegar a gente, fazer a gente sofrer bastante. E depois, quando ele visse que já não tinha mais nada para se aproveitar, ele iria pegar e nos jogar no inferno. Mas o que aconteceu? Chegou alguém e pagou o preço. Pagou o preço pela nossa vida. E a partir de hoje, nós fomos resgatados. Nós temos a liberdade em Cristo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a liberdade vem pelo conhecimento da palavra. É a palavra de Deus que nos faz livres. E o que aconteceu? Essa era a nossa condição. E Deus, Ele muda, Ele transforma. E não foi diferente comigo. Eu contei para o pastor e para a irmã Lúcia a minha história. No meu caso ainda foi até mais complicado. A minha família, eu não nasci, eu vim para um lar porque a minha mãe teve um segundo casamento porque ficou viúva, e muitos lá casou com um homem também que tinha outros filhos, e alguns daquela casa começaram a dizer que eu não ia servir para nada, que eu não ia dar nada, que eu não sabia fazer nada, e só palavras negativas jogavam em cima de mim. E eu cheguei a acreditar em palavras negativas. Quando vem de pessoas que estão junto com você, essas palavras entram e enraizam. É mais fácil você não crer quando vem de fora, mas quando vem de dentro da tua casa. E eu abro um parêntese aqui neste momento. Cuidado com as palavras que estão saindo de dentro da sua casa. Que sejam palavras para abençoar. Se uma mãe chega para o filho e diz assim: você não presta, você não vale nada, você não vai dar em nada, aquela criança ela vai acreditar nisso. E se alguém chegar para ela e dizer: não, você é uma pessoa boa, mas minha mãe ou meu pai me disse que eu não tenho valor, eu vou acreditar na minha mãe. E você pode criar uma criança totalmente frustrada. Então use palavras para abençoar, nunca palavras para amaldiçoar. E eu ia até trazer outro exemplo, mas a hora já está avançando. Então, pode passar, vai até 9h15. E nós estamos vendo, né, que algo também lindo aconteceu com Mefibosete. Mefibosete, quem era? O neto de Saul, filho de Jonatas, e ele, numa fuga, a sua criada, deixou com que ele caísse para que ninguém o matasse. Ela tentando escondê-lo, ele caiu e ficou aleijado de ambos os pés. E o que restou para aquele menino? Ir para Lodebar, um lugar sem pasto, um lugar infrutífero, um lugar árido, um lugar onde só iam pessoas que já não tinham nenhuma esperança ou nenhuma expectativa de vida. E como se não bastasse,
ele ainda foi para ficar numa casa de favor. Alguém deixou com que ele entrasse naquela casa de favor. E Davi se lembrou da promessa que ele tinha feito com Jonatas. Ele falou bem assim, ele lembrou que Jonatas tinha falado, você usa de beneficência, que Jonatas sabia onde Davi ia chegar, com alguém da minha casa que sobrar. E Davi lembrou-se e perguntou a alguém da casa de Saul para que eu possa fazer bem a ele. E apresentava, tem um Mefibosete. Ainda chegaram a dizer logo, aleijado dos 2 pés. Como eu disse, para quê? Não vai servir para nada. Para que você vai trazer uma pessoa desse tipo aqui? Chegaram e já colocaram logo a condição daquele homem. E o que aconteceu com Davi? Mandou que chamasse ele. E ele com medo, porque sabia que ele era da linhagem real. Embora vivendo como um plebeu, ele era da linhagem real. E o medo tomou conta dele. E ele chegou já se jogando aos pés de Davi e disse, eu sou teu servo. E Davi falou assim, não tenha medo, eu vou restituir aquilo que você perdeu. Eu vou te dar aquilo que foi tirado de você. Eu vou te dar a herança que pertencia a Saul, vai ser toda sua. E eu vou te colocar na mesa como um filho. Davi colocou Mefibosete na mesa. Pensa bem, uma pessoa que veio de Lodebar, e ele assentou-se na mesa do rei. E Davi disse, você vai ser como um filho para mim. Mas olha só que coisa triste, o que eu tinha falado antes. Quando a pessoa já olha para si mesmo e já se vê como algo sem menor valor. Sabe o que Mefibosete respondeu para Davi? Quem sou eu para que olhes para mim, um cão? E se ele tivesse falado só o cão, estava bom. Por quê? Um cão, ele cuida da casa, um cão protege a família, um cão muitas das vezes alegra a casa. Mas Mefibosete foi pior, falou pior do que isso. Mefibosete falou, quem sou eu para que você olhe para mim, um cão morto? Pensa bem, um homem criado à imagem e semelhança de Deus se considerar como um cão morto. Mas Davi, mais uma vez, ele motivou, mais uma vez Davi incentivou, e mais uma vez Davi mostrou que aquele homem tinha valor. E Davi colocou aquele homem que ninguém dava nada por ele num lugar especial. E eu quero te dizer, nesta noite, nós fomos salvos pela graça. A palavra de Deus diz, a minha graça te basta. E nós sabemos que, como